Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para a tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um dos melhores gerenciadores de containers para você que utiliza Docker, o Portainer. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, porém hoje eu vou fazer uma abordagem bem diferente que eu ainda não tinha feito aqui no canal, que é o Portainer fazendo orquestração em cima do Docker Swarm. Docker Swarm, para quem não sabe, é o serviço de cluster da própria Docker. Então, hoje a gente vai utilizar o Portainer, o gerenciador de containers, para fazer a orquestração do Docker Swarm. Ou seja, tudo que você precisar fazer dentro do Docker Swarm via linha de comando, você consegue fazer dentro do Portainer. Algumas vezes você vai precisar digitar alguma coisa ali, mas é uma visão bem interessante, bem integradora, e eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, fica até o final do vídeo. Toda vez que eu peço para ficar até o final do vídeo, não é para ganhar tempo de visualização, é porque realmente é para que você consiga receber a informação de forma clara. E essa, na verdade, é a missão aqui do canal, beleza? Mas antes, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve aí, pessoal. Já esmaga o like, já curte, já compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Isso me ajuda muito aqui no canal. O canal já passou dos 3.100 inscritos e a gente vai caminhando e já deixo aqui meu muito obrigado a vocês, beleza? Mais um recadinho só, se você quer conhecer um pouco mais sobre Linux, se aprofundar um pouco mais no sistema operacional, eu deixo sempre uma opção de treinamento, um treinamento da Dunk Code, um treinamento bem interessante, R$ 147,00, você pode pagar com cartão de crédito, Pix, enfim, parcelar. Eu não tenho nenhuma parceria com o pessoal da Dunk Code, é só uma venda pelo site da Hotmart, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os dados, a URL para você poder fazer a compra lá. Você fazendo a compra desse treinamento, você me ajuda bastante aqui. Eu já vendi algumas unidades e o feedback foi bem bacana, beleza? E para fazer hoje esse lab, a gente vai utilizar o Docker Labs ou Docker Playground, onde a gente vai criar algumas instâncias de trabalho. Vou criar 5 instâncias, vou montar o cluster, vou subir o cluster bem rápido. Só ressalto que eu não vou falar muito sobre como funciona o cluster, como subir, vocês vão ver eu usando as linhas de comando. Se você tiver interesse, eu sugiro a você que se você não conhece Docker Swarm, há alguns vídeos atrás eu fiz um treinamento completo do episódio 1 ao episódio 4, falando sobre Docker, e aí eu passo por Docker, Docker Swarm, Docker Compose, passo por tudo. Então se você está muito afim de aprender Docker, eu te sugiro que você faça isso. Se você for da área de infraestrutura, dá uma olhada nos vídeos atrás, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo, tá? Que vai do 1 ao 4. Então eu vou utilizar o Docker Labs ou Docker Playground, vou falar muito rapidamente sobre ele, para a gente poder subir o cluster, subir os serviços e aí depois fazer a administração do Docker Swarm por dentro do Portainer, beleza? Vamos pro vídeo então, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, como eu comentei na introdução do vídeo, a gente vai subir o nosso cluster baseado em Docker Swarm aqui por dentro do Docker Playground ou Docker Labs, ok? Essa aqui é a página, eu vou deixar sempre também na descrição do vídeo a página do Docker Playground, para você poder subir seu lab e depois você replicar ele para um ambiente de produção, tá? Quando a gente terminar o vídeo eu quero fazer um comentário sobre isso, então por favor fica até o final do vídeo. Quando a gente terminar o vídeo eu quero fazer um comentário sobre como a gente pode distribuir esse cluster na nuvem, né, de forma que ele tenha uma resiliência ou na sua infra on-premises, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui, eu aperto Start, lembrando que eu preciso estar logado no Docker Playground, no Docker, né, com minha conta no Docker, e aí eu tenho aqui o Docker Playground. Eu vou adicionar a primeira instância, ele me dá 4 horas para que eu possa, vou adicionar 5 instâncias aqui, tá bom? Para a gente poder inicialmente criar o nosso cluster. Cada instância dessa é como se fosse uma máquina virtual, porém eu já andei pesquisando e ela representa um container, ou seja, ela faz um Docker em Docker, mas ela funciona como uma máquina virtual. Então eu tenho 4 instâncias, eu tenho 4 VMs aqui, trabalhando que eu posso pintar e bordar e fazer o que eu quiser, nesse período de 4 horas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas opções aqui, ó. Não vou entrar muito a fundo não. Bom, o que importa para a gente agora é que nós possamos subir o nosso cluster Swarm para a gente começar a brincadeira. Então eu venho na primeira máquina, no Node 1, e vou colar essa linha de comando aqui, ó, Docker Swarm init, para inicializar o cluster, e vou colocar o IP local, no caso esse IP aqui, ó, 192.168.0.28, ele vai inicializar o cluster nesse IP, ele já vai aparecer aqui e vai inicializar o cluster. Cluster inicializado, ele pede para que se eu desejar adicionar as demais máquinas,
que eu colhe essa linha, que na verdade nada mais é do que um join no restante do cluster. Então eu vou pegar essa linha e vou colar ela aqui para adicionar as demais máquinas ao cluster. Bom, esse node foi adicionado ao cluster como worker. Vou fazer na terceira máquina, só colar aquela linha, tá? Para ele fazer um join no cluster. Vamos lá. Aqui é bem rapidinho, tá, pessoal? Aqui não vai demorar não. Mais um join aqui. Como eu havia comentado, se você desejar saber um pouquinho mais sobre como trabalhar com o Docker Swarm, dá uma olhada nos vídeos anteriores, eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, vou dar o seguinte comando aqui, docker node list, para saber se o cluster já está formado. Opa, digitei errado. Peraí. Docker node list. Vamos limpar para ficar melhor a visualização. Bom, cluster formado. Esse aqui é o primeiro node, tá? É o líder do cluster. E os demais estão trabalhando como worker, então o cluster já está formado. Eu tenho aqui o ID de cada um deles e o hostname de cada um, exatamente como foi criado aqui. Para efeito de convenção, eu vou promover o Node 2 a backup do líder, ok? Para quê? Porque eu não posso ter apenas uma máquina gerenciando tudo, porque todo o gerenciamento do cluster passa pelo Node 1. Então eu vou promover docker node promote node 2 a líder. Ó, node 2 foi promovido a manager no cluster swarm. Então eu vou executar novamente aqui o comando docker node list para ver se o node 2 foi promovido a líder também aqui, ó. Foi promovido, ok? Então temos o líder e temos o backup do líder. As demais estão trabalhando como worker desse cluster. Beleza? Então tá. Então, primeira parte da missão cumprida, nós já subimos um cluster, usamos 4 minutos aqui que o Docker Labs entrega pra gente. Beleza, estou com o meu cluster formado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou subir o portainer. Vou subir o portainer aqui. Deixa eu pegar aqui o nome do container. Vou rodar uma linha grande, pessoal. Eu vou tentar explicar ela antes de rodar, tá? Vamos lá. Ó. Eu vou fazer um docker run -p, tá? Considerando que eu não tenho a imagem local, a imagem do meu container, então ele vai no Docker Hub e vai baixar. E ele vai subir essa porta, esse portainer, na porta 8000, tá? Ele vai utilizar essa imagem aqui, vai baixar ela lá do Docker Hub, ok? E vai colocar essa instrução docker sock. É esse volume aqui que vai fazer a conexão vai fazer um sock com o Docker e vai enxergar o cluster e o comportamento e vai administrar esse cluster dentro do portainer. Então quando eu bater o Enter aqui, ele vai começar a baixar o portainer, tá vendo? Ele está indo lá, ele não encontrou a imagem local, ele vai no Docker Hub e vai baixar. Bom, ele vai baixar e provavelmente vai subir já o container. Como eu baixei o portainer nesse primeiro node do cluster, então em tese ele tem que estar rodando aqui, pessoal. Vamos ver se ele está rodando, ó. Ele já está rodando na porta 8000, ok? Como é que eu faço? Bom, pessoal, para variar, hoje o Docker Lab parece não tá muito legal, tá? Quando você sobe qualquer container que você provoca isso aqui, ó, você dá um expose na porta, em alguma dessas portas, ele já exibe a porta para você, tá? Só que por alguma razão hoje ele não exibiu, então eu vou ter que fazer isso manualmente. A porta que a gente vai utilizar para o portainer, eu tinha dito no início que era a porta 8000, tá? Mas nesse caso é a porta 9443, ele vai dar um expose nessa porta para que a gente possa fazer a administração dos containers. Vamos lá então. Eu vou dar um open port aqui na porta 9443, vai ser isso, 9443, tá? Ele vai abrir lá em cima, só que ele não jogou o HTTPS, ó. Ele dá uma mensagem, está dizendo que precisa de um HTTPS. Então eu vou arretar isso aqui para que ele possa abrir, tá? Normalmente ele já faz um expose na porta e funciona de boa. Ó, ele abriu, tá vendo? Vou dar aqui no avançado, ele reclamou aqui do certificado, vamos bypassar isso. Vou clicar aqui e ele já vai abrir para a gente o portainer, ó. Já abriu o container, tá? Então ele está fazendo acesso ao portainer que está rodando dentro desse container aqui. Beleza? Então ele já vem por padrão o portainer com o admin e pede para que você cadastre uma senha. Então vamos lá, vamos cadastrar uma senha aqui. Ele pede uma senha mais ou menos grande, né? Vamos lá, vamos tentar aqui, ó, alguma coisa grande aqui, 12 caracteres, acima de 12 caracteres. Vou dar um OK e vou criar um usuário aqui, ele vai já acessar o portainer. Beleza? Pessoal, essa é a interface principal do portainer, do administrador de containers. Eu tenho aqui algumas opções
onde eu posso criar usuários, né? Usuários que não tenham permissão de admin, ou seja, não tenham o controle total do que possa ser feito aqui dentro. Posso criar grupos de trabalho, eu tenho aqui alguns ambientes, tá vendo? E algumas outras coisas a mais. Eu tenho Active Logs. O que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó, Home, tá? Aqui eu já tenho, ele me mostra o ambiente que a gente tem. Eu tenho um container rodando, um volume e uma imagem, que nada mais é do que a gente tem dentro desse primeiro node rodando. Então o Portainer já está funcionando dentro daquele containerzinho que a gente rodou aqui, tá bom? Por enquanto eu ainda não tenho nenhuma aplicação dentro do cluster, mas eu queria mostrar um outro detalhe para vocês. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir, aí sim ele vai começar a brincadeira. Ó, eu cliquei naquele ambiente onde tinha um container rodando e ele me dá uma outra visão. Só que olha isso aqui, ó, eu tenho aqui o Swarm, tá vendo? Quando eu clico aqui em Setup, eu clico em cima do Swarm, ele já vai me dar a visão panorâmica do Swarm. Ele me mostra todos os nodes rodando, tá vendo? Olha que legal. O status de cada um dele, o IP de cada um. Então aqui eu já estou dentro da administração do Swarm, ok? Então vamos lá para Cluster Visualize. Aí aqui é a parte bacana, ó. Ele me mostra aí, começa a me mostrar a parte gráfica do container. Isso é muito, mas muito legal, tá? Então nós já estamos aqui dentro da administração do Docker Swarm feita por dentro do container. Vamos esquecer rapidamente aqui a parte de container e vamos voltar para Home de novo. Se eu quiser baixar local dashboard aqui, se eu simplesmente quiser criar um container aqui dentro, independente do cluster, eu venho aqui, ó, adicionar container, dou um nome para ele qualquer, né? Vou botar aqui espaço, eu não sei se dá para colocar assim, com um hífen, né? E aqui dentro, pessoal, eu vou colocar o nome da imagem que eu procurei lá dentro do Docker Hub, uma imagem qualquer, mas eu não sei o nome da imagem. Eu vou colocar aqui, vou arriscar colocar um Nginx aqui. Deixa eu ver se ele já deixa criar. Tá vendo? Ele vai buscar o Nginx dentro do lado do Docker Hub. Ele acha que é a imagem, você clica e seleciona exatamente o nome da imagem do Nginx, ó, Docker Pool Nginx. Deixa eu ver se ele já aceita aqui. Beleza, ele já pegou. E aí, a gente vai vir aqui, ó, Deploy Container, tá vendo? Porque eu já achei, confirmei que o nome da imagem que eu desejo é realmente Nginx, o Docker Pool Nginx, então eu vou fazer a chamada por ela. Coloquei o nome aqui, dei um nome qualquer, ele vai procurar sempre no Docker Hub, botei o nome no container, já está prontinho para fazer o deploy. Esse deploy pode ser feito por administrador, eu posso, no caso, restringir esse cara a alguns usuários com permissionamento. Eu vou colocar administradores e vou fazer o deploy do container. Ele vai buscar e vai fazer o deploy desse container. Está rodando, ó. Já já ele vai subir um Nginx para a gente. Ó. Olha lá. Tá vendo aqui? Ele já criou um Nginx chamado espaço digital. Tá vendo? E colocou esse IP interno, atribuiu ao container. Só lembrando o seguinte, isso aqui não tem nada a ver com cluster. O nosso cluster já está montado aqui dentro do Portainer, tá vendo? Se eu quiser vir no cluster, eu venho aqui no Swarm e aqui eu já tenho a visão panorâmica e aqui eu mostro os containers. Vamos voltar aqui para o dashboard normal para a gente olhar os dois containers. Ó, já mudou, tá vendo? Eu tenho dois containers rodando. Um deles é o Portainer e o outro é o Nginx. Uma outra coisa bem interessante, pessoal, é que você consegue abrir um terminal, um console para dentro do seu container. Para que eu vou usar? Vou abrir console para dentro do container? Não sei, normalmente não se faz alterações dentro de container, isso inclusive é conceitual. Mas suponhamos que eu queira fazer algum teste ou baixar um pacotezinho lá, como isso aqui é um ambiente de teste, só para poder testar alguma feature, algum pacote que eu preciso instalar. Como é que eu faço isso? Clico aqui no espaço digital que foi que a gente acabou de rodar e vem aqui, ó, console. Ele vai abrir um console, vai conectar como root e vai carregar o bash para dentro do meu container. Olha lá, já estou dentro do container. Vamos ver qual foi a distribuição que ele utilizou aqui, tá? Ele utilizou um Debian, bacana, Debian 12, tá? Ele baixou esse console do Nginx. Deixa eu ver se ele tem. Ele não tem nem PS, ele é tão básico que nem PS nem top tem, tá? Então eu queria mostrar isso para vocês. Então agora a gente vai voltar aqui para dentro do Swarm e aí a gente vai começar a brincadeira, galera. Vamos criar aqui, ó. A gente vai fazer um stack deploy, ou seja, eu vou pegar, aí a gente vai partir para um outro lado do nosso vídeo que eu quero mostrar para vocês. Vai ser rápido. O que a gente vai fazer?
a gente vai fazer um stack deploy de uma aplicação, nada mais é do que um servidor web, um Nginx, que a gente vai baixar lá, agora utilizando o GitLab, são os exemplos que eu tenho lá no meu perfil do GitLab. A gente vai rodar o Docker Compose aqui dentro, vocês vão ver rodando o script do Docker Compose e ele vai gerar a aplicação, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou fechar aqui, vamos lá, vamos acessar agora o GitHub, com a minha conta aqui, eu já tenho minha continha aqui para exemplos aqui dos vídeos, vou acessar o Docker aqui, tá? E vou utilizar esse cara aqui, ó, dockercompose.yaml. Como é que eu faço para poder baixar isso? Eu vou fazer um git clone do projeto aqui. Peguei a linha, aí o que eu faço aqui? Eu vou para dentro eu vou rodar aqui dentro desses caras, eu podia até fazer no terminal, mas aqui eu acho que é melhor para colar, tá? Eu vou rodar o git clone aqui dentro, tá? Na primeira máquina, né, onde está o Node, e vou fazer aqui um git clone lá do meu projeto dentro do GitHub, tá? Eu vou clonar ele para cá, vamos ver, ele já baixou o diretório Docker aqui, exatamente como eu mostrei aqui, ó, ele tem um diretório Docker, tá vendo? Tá aqui dentro do diretório Docker, aqui. E aí dentro do diretório Docker eu vou ter os arquivos do projeto, do nosso Docker Compose, são aqueles arquivos que vocês viram aqui, ó, tá vendo? Todos esses arquivos. Qual deles eu vou usar, galera? Eu vou usar esse cara aqui, ó. Eu vou utilizar o Docker, esse cara aqui, dockercompose.yaml. Então vamos lá. Vamos fazer assim, dockercompose.yaml. Vou pegar essas instruções. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um serviço chamado Site2, onde ele vai utilizar a imagem do Nginx e ele vai reproduzir para mim 8 réplicas desse Nginx, ou seja, ele vai distribuir 8 containers rodando dentro desses 3 workers aqui, ó. Somente dentro do worker, tá? Ele vai rodar dentro dos workers, ele não vai rodar aqui, ó, Node Role Worker, tá vendo? E ele vai fazer o deploy também de uma aplicação chamada Visualizer, que na época que eu fiz o vídeo rodando aqui dentro, mas eu ainda não tinha feito com o Portainer, por isso eu disse que seria algo que eu não tinha mostrado no canal. O Visualizer, ele vai fazer o papel desse cara aqui, ó. Ele vai mostrar o cluster dessa forma, mas eu não vou abordar ele hoje, é só para a gente poder fazer o deploy. Então eu vou voltar lá, eu vou pegar essa linha aqui, toda essa linha aqui, e vou colar aqui dentro. Cadê? Vamos voltar aqui, stack deploy, adicionar stack. Pronto, colei a linha aqui dentro, e aí, o que eu preciso fazer? Dar um nome aqui, né? Eu vou colocar aqui, espaço, não sei se ele aceita hífen, nesse caso aqui, digital. Esse vai ser o nome do stack deploy, beleza? Vamos rodar e vamos deixar ele fazer a mágica. Então, só recapitulando, pessoal, o que a gente fez até agora? Subimos o cluster no Docker Labs, no Docker Playground, ok? Aqui para efeito de teste, nós criamos um container, baixamos um Nginx que não tem nada a ver com o cluster, e aí sim, agora a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação. A gente vai fazer um deploy que eu copiei o arquivo, o Docker Compose aqui do meu projeto no Git. A gente vai utilizar esse cara, que ele diz pra gente que ele vai fazer uma stack deploy de 8 réplicas de um Nginx, um servidor web. Esse Nginx, ele roda na porta, vai rodar na porta 8000 externamente. Então depois que rodar, como o Docker não está fazendo o expose, eu vou ter que dar um expose na mão nessa porta 8000, tá? Só lembrando para vocês que quando o Docker aqui está rodando em seu modo normal, digamos assim, ele faz o expose e as portas aparecem aqui, ok? Então vamos lá, ele vai rodar e a gente vai ver a coisa acontecer. Vamos lá, deploy stack. Ele vai começar a rodar a stack, já fez com sucesso e já reproduziu aqui, ó, uma stack espaço digital, tá? O que a gente tem aqui? Clicou, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, espaço digital. Ele rodou um cara aqui, espaço digital, e subiu o Visualizer também que eu tinha comentado. Entrando aqui, a gente vê o comportamento do cluster. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a melhor parte da brincadeira, ó, a cereja do bolo. Ele reproduziu aqui, ó, 8 containers. Isso aqui são os volumes, tá? São os volumes que ele cria na máquina. Então vamos aqui, ó. A gente volta no Swarm, ok? Ó, Node 1, Node 3, Node 4, Node 5. E a gente vai ver o Visualizer no cluster para ver o que o Stack Deploy fez. Olha isso aqui, pessoal. Aí é que fica bacana, ó. Ele lista os 5 nodes e você vê as 8
réplicas da sua aplicação distribuídas nos nodes do seu cluster. O que o Swarm fez? Pelo Portainer, sem usar linha de comando, ele pegou 8 nodes da sua aplicação e distribuiu nesses 3 workers, Node 3, Node 4 e Node 5. Então ele encaixou 3 aqui e 2 aqui. Ah, mas o que é isso aqui? Isso aqui é o Visualizer. Porque lá no meu script eu disse que o Visualizer rodaria somente aqui no Manager. Vamos fazer um teste? Vamos ver se ele deu um expose na porta. Não, ele não deu um expose na porta. Então o que eu vou fazer? Aqui eu disse que ele rodaria em qual porta? Porta 8000. Vamos olhar aqui, porta 8000. Vamos ver se funciona o expose na mão para essa porta 8000. Ele tem que abrir um Nginx, o Lamundo do Nginx, tá? Vamos ver aqui se está funcionando. Vai abrir, olha lá, ó, Welcome to Nginx. O que está acontecendo aqui? Eu fiz um acesso via internet na porta 8000 para dentro do meu cluster, tá? E ele caiu dentro de um desses nodes aqui. Está distribuído, galera. Vamos testar para ver se realmente é isso? Olha só, no Node 3 eu tenho 2 containers rodando. Será que eu tenho? Node 3, hein? Marca aqui. Vamos lá, Node 3, ó. Node 3. Como é que eu faço para saber se tem container rodando? Docker PS. Ele tem que ter 2 containers rodando aqui dentro. Olha lá. 2 containers rodando com o nome que a gente deu, espaço digital. Ok? Para conferir novamente. No Node 5 eu tenho 3 containers. Vamos lá então. Node 5. Docker PS. Ele tem que ter 3 containers rodando. Aqui, ó. Ele distribuiu os 3 containers rodando espaço digital a 2 minutos, tá? Então, pessoal, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Criamos o cluster no Docker Playground para efeito de teste. Utilizei aqui 23 minutos aproximadamente. Subimos o container onde está rodando aqui nesse primeiro. Vamos dar um Docker PS. Está rodando aqui o Portainer aqui embaixo, que levantou o Portainer para a gente. E aí dentro, aí já fazendo a administração dentro do cluster, a gente rodou aqui um stack deploy, tá? Adicionou aqui o script na mão, que a gente baixou do Docker Compose aqui no meu GitHub, ok? E a gente rodou aqui e ele fez a stack deploy. O que foi feito aqui pode ser aplicado amplamente em produção, no seu dia a dia, sem que você precise ficar entrando. Você vai entrar na máquina uma vez só para rodar uma coisinha lá, para montar seu cluster, depois você não faz mais nada, você cria container e de quebra ainda criamos um container baseado aqui, ó, em Nginx, que foi esse primeiro cara que a gente criou aqui, separadamente, só para a gente mostrar, para a gente exemplificar que eu não estou só fazendo a administração do Docker Swarm, eu estou fazendo a administração de containers. Por acaso eu estou usando a administração do Swarm, que era a ideia do vídeo de hoje, mostrar isso para vocês, tá? E lembrando também, mais uma vez, que você pode abrir aqui um terminal, ou seja, um console. Você pode executar um console para dentro do seu container que está rodando bonitão lá, tá? Pessoal, essa era a missão do vídeo de hoje, administrar um cluster baseado em Docker Swarm de dentro do Portainer. O Portainer ele tem alguns plugins, tá? Por acaso, nessa versão que eu baixei, eu não vi isso, mas você pode, inclusive, na versão paga, você fazer a administração de cluster baseado em Kubernetes, assim como o Rancher. Seria bem interessante, aliás, estou devendo isso aqui no canal, subir um cluster baseado em Kubernetes e fazer administração com Rancher. O que acontece é que eu utilizo um MacBook modelo M1 que usa processamento ARM, então eu não sei se tem essas versões para rodar em alguma distribuição Linux aqui na versão ARM, mas prometo que logo eu vou trazer isso aqui no canal, beleza? Vamos voltar aqui para o vídeo que eu quero dar um recado rapidinho para a gente falar sobre resiliência do cluster Docker Swarm. Não vai embora não, segura aí. E aí pessoal, gostaram? O que vocês acharam do vídeo? Já tinha visto rodando assim, o Portainer administrando o cluster Swarm? Se gostou, deixa sua mensagem aí se você já conhecia, se gostou, se não gostou, se já tinha ouvido falar, se já mexe com isso no dia a dia. Mas o mais importante que eu queria deixar nesse recado aqui no final é o seguinte: caso você opte por colocar esse cluster em produção, o cluster ele precisa ter resiliência, né? Então não adianta você colocar, subir esse cluster em máquinas físicas ou máquinas virtuais, por exemplo, dentro da mesma localidade ou dentro da própria rede, dentro da própria subnet. Então, se você for subir esse cluster na nuvem, por exemplo, o ideal é que você coloque cada node desse cluster em regiões diferentes, né? Você vai ter um gerenciamento do Docker Swarm
gerenciando o cluster em zonas diferentes, por exemplo, dentro da AWS, dentro da Azure, dentro, sei lá, da OCI, dentro do GCP, do Google Cloud, tá? Então, quando você for montar esse Docker Swarm, o ideal é que você tenha as VMs espalhadas, para que você tenha resiliência, beleza? E aí você faça seus testes, lembrando que quando você tem redes distintas, localidades distintas, você precisa ter liberação de rede para que o cluster consiga chegar nas suas VPCs, né, nas redes que falam entre si. Só um recadinho bem interessante que você pode colocar aí, falar, pô, não está funcionando. Então, lembrando que tudo que você vai fazer dentro da nuvem, você precisa de liberação, você precisa criar uma ACL, uma Access List, liberando o que você precisa, a porta que você precisa, o IP que você precisa, o caminho, a rota que você precisa. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal e compartilha, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.